A palavra de Deus somente. Qual foi a atitude de Davi em relação às Escrituras? Como isso impactou os reformadores e a nós? Salmo 119, versos 103, 104, 147, 162. A Bíblia foi a base da fé dos reformadores e a essência de seus ensinos. Eles entendiam que lidavam com a inspirada Palavra de Deus, a qual vive e é permanente, 1 Pedro 1, verso 23. Amavam cada palavra. Quando liam suas páginas e acreditavam em suas promessas, a fé deles era fortalecida. O mesmo se dá quanto a todas as promessas da Palavra de Deus. Por meio delas, Ele está falando a nós, individualmente, falando tão diretamente como se pudéssemos ouvir sua voz. É por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica sua graça e poder. Elas são folhas daquela árvore que é para a cura dos povos, Apocalipse 22, verso 2. Recebidas, assimiladas, elas serão a fortaleza do caráter, a inspiração e o sustentáculo da vida. Nenhuma outra coisa pode possuir tal poder restaurador. Nada além delas pode comunicar o ânimo e a fé que dão energia vital a todo ser, a ciência do bom viver, página 65. As Escrituras fazem resplandecer alegria sobre a tristeza, esperança sobre o desânimo, luz sobre as trevas. Elas dão direção na confusão, certeza na perplexidade, força na fraqueza e sabedoria na ignorância. Quando meditamos na Palavra de Deus, e pela fé, confiamos em suas promessas, o poder divino vivificante energiza todo o nosso ser nos aspectos físico, mental, emocional e espiritual. Os reformadores encheram a mente com as Escrituras. Viveram pela palavra, e muitos morreram por causa dela. Não eram cristãos casuais, complacentes e descuidados. Sabiam que, sem o poder da palavra, não resistiriam ao mal. A paixão de Wycliffe era traduzir a Bíblia para o inglês a fim de que as pessoas pudessem lê-la e entendê-la. Visto que isso era ilegal, ele foi julgado, condenado como herege e sentenciado à morte. Em seu julgamento, Wycliffe fez um apelo. Com quem vocês pensam que estão lutando? Disse ao concluir. Com um idoso à beira da sepultura? Não. Com a verdade, verdade que é mais forte do que vocês e os vencerá, o grande conflito, página 76. As últimas palavras de Wycliffe se cumpriram quando a luz da verdade divina dissipou as trevas da Idade Média. De que maneira as Escrituras o consolam na provação? Quando o nobre e eloquente Estevão foi apedrejado por instigação do conselho do Sinédrio, não houve nenhum prejuízo para a causa do Evangelho. A luz do céu a iluminar-lhe o semblante, a divina compaixão que transpirava de sua oração quando moribundo, foram qual penetrante seta de convicção para os fanáticos membros do Sinédrio ali presentes, e Saulo, o fariseu perseguidor, tornou-se um vaso escolhido para levar diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, o nome de Cristo. Pelos esforços de Satanás para destruir a semente incorruptível da palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1, verso 23. Essa mesma semente é semeada no coração de muitos. Por meio do sofrimento e da perseguição de seus filhos, o nome de Cristo é magnificado, e pessoas são salvas. O maior discurso de Cristo, páginas 27, 28. O grande princípio mantido por aqueles reformadores, princípio que fora sustentado pelos valdenses por Wycliffe, As, Lutero, Zwinglio e os que a ele se uniram, foi a autoridade infalível das Escrituras Sagradas como regra de fé e prática. A Bíblia era sua autoridade, e por seus ensinos provavam todas as doutrinas e reivindicações. A fé em Deus e em sua palavra sustentava aqueles homens santos, ao renderem a vida na fogueira. Consola-te, exclamou Latimer ao seu companheiro de martírio, quando as chamas estavam a ponto de fazer silenciar-lhes a voz. Acenderemos neste dia na Inglaterra uma luz que, pela graça de Deus, confio que jamais se apagará. O grande conflito, página 212. Todos precisamos de guia para atravessar os muitos caminhos difíceis da vida. Assim como o navegador precisa de um piloto para atravessar bancos de areia ou navegar em rios rochosos. O navegador que possui mapa e bússola, mas negligencia o seu uso, é responsável por colocar em perigo a vida dos que estão a bordo de seu barco. A embarcação pode ser perdida por sua negligência. Nós possuímos um guia, a palavra de Deus, e somos indesculpáveis se erramos o caminho que conduz ao céu, pois nos foram fornecidas direções claras. A Bíblia apresenta uma perfeita norma de caráter.
É um guia infalível sob todas as circunstâncias, até o fim da jornada da vida. Minha consagração hoje, 21 de janeiro. Jesus Cristo disse que o Antigo Testamento testifica sobre ele, o Redentor, aquele em quem está depositada nossa esperança de vida eterna, João 5, verso 39. E isso é muito mais verdadeiro a respeito do Novo Testamento. Sim, toda a Bíblia fala de Cristo. Desde o primeiro registro da criação até a promessa final. Eis que venho sem demora. Apocalipse 22, verso 12, lemos sobre suas obras e ouvimos sua voz. Se você quiser conhecer o Salvador, estude as Santas Escrituras, a Bíblia. Encha o seu coração com as palavras de Deus. Elas são a água viva que irá saciar sua sede. Elas são o pão vivo que vem do céu. Caminho a Cristo, página 88.